sabia que muitas das nossas doenças são psicossomáticas e podem sim serem tratadas? Este é o assunto que eu venho tratando aqui no canal Mente Positiva. Bom dia, Selene do canal Mente Positiva, e hoje eu vou falar sobre medos e fobias. Então, gente, medo é muito bom ter sim, tá? O importante aqui é saber que os medos que a gente tem, eles ajudam a gente, de alguma forma, a sobreviver. Porque se você parar para pensar, e se todos nós não tivéssemos medo de cobra, de aranha, de escorpião, todo mundo ia sair pegando esses bichos na mão, e aí imagina só que muita gente ia morrer aí com picadas, ia acontecer muitos incidentes aí. Então, assim, é bom ter medo, porém, num certo nível, né? Então, assim, tem gente, por exemplo, que tem medo de cair, né? Então, assim, porque você já teve uma experiência ali bem pequenininha no começo da sua vida, e aí você caiu alguma vez, e aí hoje você não quer cair, né? Então, você tem medo de cair. Os medos a gente aprende ao longo da nossa vida, com as nossas experiências, porque elas servem de alerta, né? De nos proteger dos perigos aí que podem existir. Esses são alarmes infundados, alarmes falsos, que nos limitam. E é aí que a gente tem que trabalhar. Exemplo, medo de altura, uma pessoa que gosta de aventuras, mas então ela faz várias coisas, canoagem e tudo mais, porém, ela não consegue pular de paraquedas, porque ela tem medo de altura, então isso limita ela, né? Pode ter pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público, pessoas até, inclusive, de uma posição aí social, uma posição hierárquica dentro de uma empresa, e que ela precisa fazer algumas apresentações, e aí vem o medo de falar em público, medo de insetos e animais. Então, por exemplo, medo de barata, que é muito normal, medo de ratos, que é muito normal. Porém, o que não é normal é ter esse medo no nível mais forte, que seriam as fobias, porque a fobia em si, ela apresenta que a pessoa não consegue nem imaginar e ela já fica com medo. Então, assim, ela não viu, só de imaginar que vai ter uma barata perto dela, que vai ter uma barata ali perto da porta dela, do quarto dela, ela imagina, ela já fica se sentindo muito mal. Então, essas pessoas, elas têm fobias, e isso é um grande problema. Existem pessoas que têm medo de ouvir um não, gente, olha só. Só de pensar que vai ouvir um não, ela já fica aflita, já fica com medo. Medo de ir ao dentista. Olha quantas pessoas têm isso, né? Eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha mesmo medo de ir ao dentista, porque eu lembrava do barulho que o dentista fazia com aquelas maquininhas. Aquilo lá me dava aflição, medo, né? E, na verdade, não é tudo aquilo, né? Medo de falar com determinadas pessoas, principalmente ser hierárquico, né? Falar com o chefe do seu chefe do seu chefe, entendeu? Dá um certo medo, né? Uma certa insegurança aí de falar com esse tipo de pessoas, né? Medo de lugares fechados. Quanta gente tem claustrofobia, né? Que é aquela coisa, a fobia de lugares fechados aí, né? Como elevadores, por exemplo. Gente que sobe e desce escada porque não consegue subir de elevador. Tem pessoas que não conseguem dormir no escuro, por exemplo, porque elas têm medo do escuro, começam a fantasiar e coisas, né? Onde não existem. Medo de andar de avião. Quantas pessoas têm medo de andar de avião? Tem gente que não anda de avião, limitam tanto elas que elas não conhecem outros países.
deixam de se aventurar, de ver coisas novas, lugares novos, porque tem medo de avião, medo de fracassar ou medo do sucesso, que são opostos, mas são medos que podem sim acontecer. Medo de ser elogiado, né? E olha só, medo da morte. Quantas pessoas não têm medo dessa morte, né? Mas é muito significante, porque o medo da morte é um desconhecido, né? Ninguém consegue entender o que vai estar por trás da morte. Então, isso dá um certo medo para muita gente, né? Medo de dirigir. Um monte de pessoas aí que elas não conseguem dirigir porque têm medo por algum motivo, aí uma experiência dela aí no passado que fez com que ela tivesse medo de dirigir, né? Então, elas não conseguem, elas pegam Uber, elas pegam trem, elas pegam carona, mas elas não dirigem. Isso tudo são experiências vividas aí que acaba limitando muito a gente. O importante aqui é reforçar, gente, tem como melhorar isso, tá? Fobias e medos em excesso tem como melhorar. Existem técnicas de PNL que vai fazer com que você possa, assim, amenizar esses medos ou até mesmo curá-los, tá? O que é importante aqui saber é saber aonde foi o gatilho e qual é a sua experiência nisso, seus sentimentos aí de medo e da onde veio e que mais além do medo, das sensações aí através da experiência que você teve que transformou isso em um medo excessivo ou numa fobia. Eu fico por aqui hoje, mas na segunda-feira eu vou falar um pouquinho de psoríase. Olha só que interessante, né? Fico por aqui desejando para vocês um excelente final de semana e até segunda-feira aqui no canal Mente Positiva. Até lá. Tchau, tchau.